Pronto, voltei com a camiseta. Bonjour, Emerson. Sami, João Pedro. Eu que agradeço, professor Luciano. Bom dia, Alcione, Rosalina, bom dia, Vanessa, Thaís, Aninha, bom dia, Aninha. Mariana, João Pedro, Sami, Emerson. Ju, obrigado. Tomara que aproveitem. Pessoal, no link, eu estou dando uma olhada aqui pro lado aqui, que estou com 2 notebooks ligados aqui, tá? Para a aula de hoje. Então, quando eu desviar o olhar, aqui estou com as minhas anotações aqui. Da onde que é a UPP Penfloy? Queria saber. Educadora Cíntia, bom dia, Bárbara. Eu quero fazer uma visita para todos vocês. Seria um prazer enorme. Guaíba, que legal! Que legal, Cíntia. Angélica, cidade de Felícia, Rio Grande do Sul, bom dia, tudo bem? Kate. Será que já estamos todos aí?
Lucineia, Bernardi, bom dia, Lucineia. A Luciana é top mesmo. Sem comentários. Pioneiro em tudo, né? Rosa, bom dia, Rosa, tudo bem? Bom, pessoal, então o Luciano ele falou que pode começar, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu botar no silencioso aqui o celular aqui, senão ele vai atrapalhar, tá? Só fazer mais uma coisinha aqui. Tá joia. Bom, pessoal, então na aula passada, foi a nossa primeira aula de cidadania, nós estávamos falando sobre o direito à vida, dando uma introdução à nossa aba de cidadania, e o primeiro ponto que nós falamos foi sobre o direito à vida, que está inserido dentro da nossa Constituição Federal. Como nós falamos, a Constituição Federal é a maior lei do Brasil, e é a partir dela que todas as outras regras têm que ser interpretadas. Correto? Então, é o seguinte. E a primeira regra que nós tratamos dentro da aba da cidadania foi exatamente o princípio do direito à vida. E nós falamos naquela aula, só para fazer uma revisão, o link com o tema de hoje, tá? O direito à vida nós chamamos de direito natural, porque é um direito essencial do ser humano. Sem o direito à vida, não existe qualquer outro tipo de direito. Sem o direito à vida, não existe o direito à liberdade, direito de locomoção, direito de crença, direito de expressão, de comunicação, certo? Então, a partir do direito à vida, todos os outros direitos nascem. Então, não faz sentido se ele não ter direito à vida e não ter outros direitos. Sem o direito à vida, os outros direitos não podem ser exercidos. Tudo bem? E é por isso que nós chamamos que o direito à vida ele é um direito natural, é essencial do ser humano, ele é indestacável da qualidade de ser humano, certo? E nós demos na primeira aula alguns exemplos do que ocorre em relação ao direito à vida, né? Quando existem alguns atos que violem o direito à vida. Nós começamos falando sobre homicídio, feminicídio, nós falamos um pouquinho sobre o crime de auxílio, instigação, induzimento ao suicídio, certo? Nós explicamos o que é cada um deles, tá? E agora, né, em relação ao que nós estamos passando hoje em dia, né, com a questão sobre o coronavírus, né? Bom dia, Rosa, bom dia, Suelen, bom dia a todos, né? Então, assim, vou fazer uma abordagem histórica sobre tudo o que está acontecendo, tá? Em relação ao Covid-19, tá? Mas é um assunto um pouco delicado que ele tem duas posições, e se a gente analisar essas posições friamente, os dois lados são muito defensáveis, certo? Então é o seguinte, tem um historiador, deixa eu lembrar o nome dele aqui, que eu não lembro de cabeça. Só aqui, só um minutinho só. Tanta folha que eu acabei anotando aqui. Aqui. É um pesquisador, chama Alan Carlos Pachaide. Ele fala o seguinte, né? Ele faz uma retrospectiva histórica de tudo que vem acontecendo, ao longo da nossa história. Então ele faz uma linha do tempo desde o que vem acontecendo nos tempos antigos, né? Então ele cita que
o seguinte, o tema é um pouco polêmico, tá? Mas a intenção aqui não é polemizar, é fazer uma situação histórica de todo o assunto, tá? Então ele traça da seguinte maneira, ele começa falando que essas doenças que vêm acontecendo ao longo dos milênios, elas são essenciais, olha só, elas são essenciais para que, a, para que o ser humano sobreviva. Então ele faz então ele traz aqui a seguinte linha do tempo, né, como exemplo. O primeiro surto de peste bubônica que ele menciona aqui foi na época de Justiniano, tá? Século VI depois de Cristo, tá? E teve uma estimativa no primeiro surto de peste bubônica de morte de entre 25 a 100 milhões de pessoas de mortos, né? O segundo surto da peste bubônica no século XIV, cerca de 25% da população da Europa e Ásia foram dizimados. Gripe espanhola, 1918, 1920, estimativa de 50 milhões de pessoas falecidas. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas falecidas em função disso daí. Então, aí ele faz uma comparação. Se não fossem essas tragédias que ocorreram ao longo da história da humanidade, o mundo hoje não suportaria a quantidade de pessoas que existem no mundo. Hoje nós estamos em quase 8 bilhões de pessoas e já tem uma escassez muito grande de recursos naturais, oxigênio, combustível, certo? Então, esse pesquisador, o Alan, ele fala que essas ocorrências elas são essenciais para a sobrevivência da espécie humana. Eu particularmente discordo disso daí. Discordo porque o princípio da vida, como já disse, é um princípio básico de todos os seres humanos, né? E o que nós devemos fazer é sempre adotar medidas para que isso daí possa ser controlado, né? O que está acontecendo agora com o Covid-19 não é o primeiro surto de doenças, não é a primeira epidemia, pandemia, seja lá qual foi essa classificação, certo? Mas elas são rotineiras. Elas sempre acontecem ao longo da humanidade. E o ser humano sempre se recupera em relação a isso daí. Sempre se recupera em relação a inovações tecnológicas, a melhores condições de vida, sempre melhora pesquisas na área médica, na área de sustentabilidade, certo? Então, o nosso papel aqui é sempre tomar iniciativas para que, diante de cada situação que exista e que abalem não só uma pessoa, mas no caso do Covid-19, né, no mundo inteiro, certo? Que isso daí ele sirva de lição para que nós estejamos sempre preparados para que essas coisas aconteçam. E foi na aula passada, na primeira aula de cidadania, estava comentando com os alunos da unidade aqui de Jaguaraíva, né, da Associação Curumim, né, o seguinte fato, né, todos os anos nós vemos entre dezembro até março, fevereiro, quantas pessoas morrem por causa de desabamento, das chuvas. É uma coisa que vem se repetindo todos os anos, né? Todos os anos e ninguém faz nada para prevenir. Sempre acontece. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Enchentes, deslizamentos, desabamento de prédios, muitas pessoas mortas. E sempre acontece. O que nós estamos fazendo? Certo? Quão ético nós estamos sendo com nós mesmos e com a coletividade, certo? E aí tem uma frase que Cortella fala muito bem, Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo que eu gosto muito, ele faz a seguinte indagação, né? Se você quer saber se você é ético, e aí entrando no nosso assunto de hoje sobre ética,
diante dessa situação que nós estamos vivendo, ele falou o seguinte: se você realmente quer saber se você é ético, faça uma coisa, faça a seguinte reflexão: o que você faz dentro da sua casa ou em algum outro lugar e que ninguém esteja vendo? Se você faz alguma coisa que ninguém esteja vendo e depois que você fez isso, você não pode explicar como você fez aquilo, como você conseguiu alguma coisa, ou por que você deixou de fazer alguma coisa, e não conseguir explicar isso daí, isso quer dizer que você não está sendo ético, certo? Então, assim, se você faz alguma coisa e não consegue explicar o porquê você fez, isso com certeza conclui que você não está sendo ético com você mesmo. É aquela coisa, né? Você faz alguma coisa escondida, depois todo mundo descobre, depois não consegue justificar, né? Então é isso que nos leva a ser ético. Nós temos 3 perguntas que nós devemos responder todas as vezes para saber se nós estamos sendo éticos ou não. 3 questões. Será que eu posso fazer uma coisa? Se eu posso, será que eu quero? E se eu quero, será que eu devo? Porque tem coisa que eu quero, mas não posso, posso, mas não devo, e devo, mas não quero. Se eu responder de forma negativa ou tiver alguma dúvida em relação a essas 3 perguntas, se eu quero, se eu posso ou se eu devo. Se você tiver dúvida ou responder de forma negativa a qualquer dessas 3 perguntas, então você infelizmente não está sendo ético, tá? E agora trazendo para o contexto mais importante do nosso assunto de hoje, em relação a todo esse momento delicado que nós estamos vivendo, eu acho que nós estamos tendo mais desinformações do que informações. A única certeza que nós temos é que nós temos que ficar em quarentena aqui em casa. Eu estou sozinho aqui em casa, meus filhos estão na casa da mãe deles, certo? Então, para mim, assim, é complicado, porque eu sempre gosto de estar com pessoas. O professor Luciano sabe muito bem disso daí, me fazer uma falta muito grande, estar no convívio das pessoas. Então, eu trouxe um exemplo na aula passada, até mostrei para os alunos umas fotos que a minha irmã trouxe, mandou pelo WhatsApp lá da Alemanha, na cidade onde ela mora, lá em Nuremberg, as fotos do supermercado, dos mercados e das ruas, totalmente vazias, né? E tem um primo meu também que mandou umas fotos do Japão, depois vamos mandar para o grupo, mando para todos vocês aqui, né? As cidades vazias, as ruas vazias, sem ninguém. E vamos fazer uma comparação, não é crítica, tá? É uma comparação, tá? Existem povos, os orientais, os europeus, a maioria dos europeus, assim, mais assim, aqueles de origem germânica, né, que são mais regrados, são mais fáceis de obedecerem regras, né? Aqui no Brasil nós somos um pouco diferentes, né? Mesmo com as determinações para que nós fiquemos em casa, cuidando, ficando de quarentena, você sai na rua, você vê um monte de pessoas no mercado, aglomerações, né? Então, assim, a probabilidade de o que está acontecendo aumentar, tornar essa contaminação. Ontem mesmo, o professor Luciano mandou no grupo a existência de, acho que 2 casos, né, professor Luciano? 2 casos de suspeitas de coronavírus aqui na cidade de Jaguariúna. Fiquei sabendo que em Tararé teve uma pessoa que faleceu, infelizmente, né? E o duro é que a gente não sabe a proporção do que está acontecendo, certo? Né? Então, assim, o que nós estamos agindo dentro da ética, aqui compete a nós fazer o máximo possível para que essa pandemia
do Covid-19 não se alastre. Eu acho que é muito importante agora, nesse momento, a gente não apontar responsáveis, não culpar ninguém. Ah, fulano de tal é culpado, a política é culpada, os órgãos de controle, os órgãos sanitários, de saúde. Não é a hora de culpar ninguém. O momento agora, acho que o mais importante é o momento de autorreflexão, de autorresponsabilidade. Se cada um de nós fazemos a nossa parte, agimos como não pensar de forma individual, pensar no coletivo, ter a ciência plena e clara de que os nossos atos, com certeza, repercutirão em relação às outras pessoas. Mesmo que talvez nós não tenhamos nenhum sintoma da doença, né? Eu não sei particularmente, né, se o coronavírus, qual que é o tempo de incubação dentro do ser humano. Não sei em quanto tempo ele começa a aparecer os sintomas. De modo que, sinceridade, apesar de todo o cuidado que eu tomo comigo, com os meus filhos, com a minha filhada, eu não sei se eu estou infectado. Por enquanto, eu não tenho nenhum tipo de sintoma. Não tenho febre, não tenho tosse, não tenho dificuldade de respirar. Mas e vocês? Como é que estão? Às vezes a gente pode estar com o vírus incubado sem a gente saber. E agir de forma preventiva é pensar no coletivo. É ser ética em relação a todos. Porque não adianta nós sermos éticos em relação a nós mesmos. Ah, eu vou me cuidar e eu não tenho nada e vou sair para a rua, vou sair nos restaurantes, vou tomar um sorvete, vou sair com todo mundo. Entenderam? Né? Mas e os outros? Eu acho que está na hora, não, acho não, né? Tenho certeza que é o momento de nós pararmos de pensar em nossa individualidade e pensar no coletivo. E como eu falei na primeira aula, né? Ser cidadão, mais do que cumprir regras, é ter a plena ciência de que nós vivemos em sociedade e nós devemos cuidar, nós temos a obrigação de cuidar um dos outros. Sempre agir pensando no coletivo. E saber que cada consequência dos nossos atos, mesmo que individual, repercute de maneira muito grave em todas as pessoas. E o pior de tudo, a gente não sabe quantas pessoas a gente pode atingir com os nossos atos de irresponsabilidade. Por isso que eu falo que é muito importante ter o ato de responsabilidade muito grande. Muito grande. E aí, isso me preocupa muito, porque o exemplo, né, além de o exemplo ter que partir de nós, né, aí eu não queria entrar no assunto, mas eu vou tentar ser bem assim leve, tá? Eu acho que o exemplo tem que partir de cima. Tem que partir de cima, né? E a gente espera que todos os exemplos, os cuidados partam dos nossos governantes, das organizações mundiais de saúde, né? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Entrem na página da Organização Mundial de Saúde, do Médicos Sem Fronteiras, da ONU, e verifiquem os números de contaminação, né? E vocês vão poder verificar que o Covid-19 não é o último caso de uma possível epidemia, pandemia globalizada. Tivemos outros casos que, graças a Deus, foi controlado. Tivemos casos do antrax, do ebola, da cólera, né? Entendeu? E aqui no Brasil, recentemente, outro dia eu estava conversando com o professor Luciano em relação a dengue, malária, chikungunya, que também já aparentemente foi controlado, né? Mas esse caso do Covid-19 é uma coisa que vem assustando, porque aparentemente está fora do controle. Cada vez mais vem aparecendo casos e casos,
E com certeza, essa proliferação em massa que está acontecendo é fruto de pessoas contaminadas que não atenderam ao comando de quarentena, ao comando de isolamento. Né? Ontem na Itália apareceu uma imagem de caminhões e caminhões, de comboios, né? De comboio de caminhões cheio de corpos. Mais de 1.000 mortos por dia, só na Itália. E me gera uma grande preocupação porque minha irmã mora lá do lado, na Alemanha. Né? Eu não sei como é que ela está lá. Né? Qual que é a situação. Então, o que nós temos que perceber... Epa! O que aconteceu aqui? Só um minutinho, só... Acho que apertei alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Voltaram o som, pessoal? Acho que, né? Então tá bom. Né? E uma coisa que, dentro da aba de cidadania, que eu gostaria de ressaltar a vocês é o seguinte, né? Como assim? Nós não sabemos exatamente quem são as pessoas infectadas, quem são as pessoas suspeitas do que está acontecendo, né? Que são talvez sejam possíveis portadoras do vírus Covid-19, né? Quero destacar um ponto da aba de cidadania, principalmente do Código Penal, para trazer para o nosso contexto aqui. Para o nosso contexto, porque todos nós estamos sujeitos a serem penalizados em função disso daí. Tá? O artigo 131 do Código Penal, ele traz o seguinte crime, o crime de perigo de contágio de moléstia grave. Ele fala bem o seguinte, artigo 131 do Código Penal, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, o próprio Código Penal brasileiro, ele prevê esse tipo de crime. Que a pessoa que sabe que está contaminada ou que possivelmente está contaminada, ela pratica um ato criminoso. Ela pratica um crime. Ela pode ser punida por isso daí. Ela pode ser punida de 1 a 4 anos de reclusão e multa. E multa. Agora, imagine só uma pessoa que sabe que está contaminada, ou pelo menos acha que está suspeita. Né? Outro dia eu vi na televisão uma pessoa que estava contaminada e fugiu do hospital. Estava na área de isolamento, não sei como que conseguiu. Fugiu, contaminado, e saiu pela rua, fugindo, né? Com aquele pijama do hospital. Como é que fica a situação? Quantas pessoas ela podem ter contaminadas? E vocês verifiquem, né? Que a potencialidade de uma pessoa que está contaminada pelo Covid-19, a possibilidade dela acabar contaminando outras pessoas é incalculável. Né? Ela pode contaminar uma pessoa, 2, 3, 10, 50, esse número é exponencial, não para de crescer. Porque cada uma que ela infecta, essa pessoa infectada vai infectar outro, vai infectar outro. Então é bem complicado. Bem complicado, pessoal. Então, assim, dentro desse cenário de quarentena que nós estamos vivendo, em primeiro lugar, né, nós temos que ter a autorresponsabilidade de saber que se cada um de nós fazermos a nossa parte, estaremos evitando uma demanda maior, uma contaminação em relação a todas as outras pessoas. Nós temos que ter o senso de autorresponsabilidade, o senso ético de que, se cada um de nós fazermos a nossa parte, logo, logo isso daí vai estar terminado e poderemos voltar às atividades normais. Não é verdade? Aí eu quero falar uma outra coisa aqui também. Deixa eu pegar aqui.
Ah, tá aqui, achei. Tá? Em relação aos jovens, né? Eles têm que ter ciência de que esse período de quarentena, né, não é um castigo, não é férias. As atividades têm que ser desenvolvidas normalmente. Eu acompanho no grupo que o professor Luciano tem aqui, né? Todos os dias, às 8 horas, chamada, tarefas. Ontem eu disponibilizei o link com 117 cursos online gratuitos que o Sebrae está fornecendo. Fizeram uma atividade também que o professor Luciano deu lá da Fundação Bradesco. Então, que esse tempo que vocês estão na casa não seja utilizado para ocupar de maneira diferente. Vocês têm que continuar todos os dias como se estivesse no projeto. No projeto, aproveitando o máximo de tempo possível. Ou vocês estão no celular, nas redes sociais, no WhatsApp, se ocupando com coisas que não geram resultados. Aí eu volto na nossa primeira aula do coaching de carreira, né? O que você está fazendo, aliás, né? O que você já deveria estar fazendo desde a primeira sessão do coaching de carreira para que você consiga caminhar todos os dias para o seu estado desejável, para a carreira que você quer atingir. O que você está fazendo? Né? Lembrando que no final da primeira sessão, nós traçamos um plano de ação. O que você vai começar a fazer a partir daquele dia? A partir daquele dia. Nós fizemos também a roda de profissão de vocês. E vocês verificaram quais são os pontos importantes que vocês têm que trabalhar para que vocês atinjam o resultado que vocês querem, né? Muitos falaram que o que deve ser trabalhado é a questão da procrastinação, questão da utilização do tempo, questão de deixar as mídias sociais um pouco de lado. Teve até uma que eu não me lembro que falou que ia desligar o Wi-Fi da casa para não se distrair, né? Quanto tempo vocês estão se ocupando? Ocupar não é a mesma coisa que produzir resultados. Tem que ter essa diferença muito bem clara e definida. Se vocês terminarem o dia com a sensação de que só se ocuparam, sem resultado algum que te aproxime do seu estado desejável, da sua carreira que você quer seguir, né? Então sinto muito. Você teve um dia improdutível e perdido. Foi um dia perdido que você teve que jogar fora. Agora, se você conseguiu, dentro daquilo que você propôs, a fazer tudo o que você precisa para que você atinja o seu resultado, certo? Aí sim você estará sendo eficiente e cada vez mais próximo do seu resultado. Aí teve alguns que me perguntaram, William, mas o meu resultado é a longo prazo. Né? Eu falei assim, tudo bem que é longo prazo. 3 anos, 4 anos, né? Não tem problema nenhum. Mas se você comemorar todos os dias, cada vitória pequena que você consegue fazer diariamente, o que eu falei para vocês, né? Small victory. Cada pequena vitória que vocês atingem. Hoje eu consegui ficar um dia inteiro sem o celular ligado no WhatsApp. Já é uma coisa que vocês conseguiram fazer. Troquei o WhatsApp, fiz um curso, li um livro, estudei, revisei a matéria da escola, fiz o trabalho do projeto. Cada vez que vocês conseguem focar isso daí, vocês vão conseguir atingir a meta de vocês. E o mais importante, todos vocês fizeram o teste de perfil comportamental, tá? E vocês sabem, até durante o momento em que vocês estavam preenchendo o teste de perfil comportamental, vi muita gente que não gostou do que viu, porque viu que tinha muita coisa que tem que ser trabalhada.
né? E aí tiveram jovens que falaram assim, não, eu não sou assim, não é possível. Né? Brigando com o teste de perfil comportamental deles. Né? Aí eu falei assim, aceita que dói menos. Vamos trabalhar as questões que são necessárias para que vocês possam evoluir como pessoas e possam trabalhar de maneira mais fácil e atingir de maneira mais eficaz todos os resultados que vocês querem, certo? Né? E eu preciso, uma coisa que eu vou pedir para vocês também é mandar o e-mail de cada um de vocês para que eu mande os relatórios e que a gente possa combinar os dias para a gente fazer a devolutiva de cada jovem que fez o teste de avaliação comportamental e saber o que a gente vai precisar trabalhar ao longo das outras sessões de coaching de carreira. Certo? E uma outra coisa que eu queria também mencionar é o seguinte, né? Ano passado nós eu dei um trabalho para os jovens sobre o quadro de Guernica, de Pablo Picasso, né? É um trabalho que eu fiz dentro do meu projeto, da minha tese de doutorado em Direito Constitucional, e o professor Luciano já passou a imagem, né? E eu quero que vocês trabalhem essa imagem, né? Porque aquele quadro, a história daquele quadro, se vocês pesquisarem, ele foi pintado por Picasso dentro de uma situação caótica, né? Pré-Segunda Guerra Mundial. Foi uma forma de protesto que ele fez. Então, assim, eu quero trazer para vocês tudo isso daí, tá? Quero que vocês peguem a imagem do quadro e tragam para o contexto atual o que está acontecendo hoje. A pintura feita em 1936 por Pablo Picasso, chamado Guernica, tá? E tragam para a situação atual do Covid-19, tá? Quero que vocês olhem bem as imagens, olhem bem a imagem, as gravuras, todos os personagens que estão inseridos dentro do quadro, tá? As expressões faciais, as imagens, os objetos, e eu quero que vocês interpretem todos os elementos que estão naquele quadro e tragam para a situação atual que nós estamos vivendo. Quero que vocês façam uma comparação, certo? Aí, professor Luciano, não sei se a gente faz igual ano passado, nós dividimos em equipe ou a gente faz individual. Eu gostaria que fosse individual para que cada um pudesse expressar a sua crítica de forma individual, ver a sua individualidade. Qual é a capacidade crítica de cada um dos jovens? Eu não me importo em corrigir um por um, não tem problema algum. Faço isso com o maior prazer, certo? Vamos pensar nisso, professor Luciano? Fazer individualmente? Eu acho que a gente vai poder analisar também bem certinho qual que é a capacidade crítica de cada aluno, tá? Obviamente, aqueles que necessitarem de alguma ajuda, a gente vai estar à disposição. Desculpa, né? Entendeu? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria destacar. É o seguinte. Já falei do crime. O quadro de Guernica aqui, joia, professor. Joia. E a última crítica que eu gostaria de fazer aqui é o seguinte, né? Aí é crítica contra a lei, tá? Aí não é culpa minha, é culpa do legislador. Pessoal, nosso Código Penal é de 1941. Nós estamos em 2020. Nosso Código Penal ele é obsoleto. É obsoleto, muito antigo, né? E olha só, lembrando ao artigo 131, né, do crime de perigo de contágio de moléstia grave, pena de 1 a 4 anos. Olha só,
No crime de homicídio, no artigo 121, o homicídio simples, a pena vai de 6 a 20 anos. Se eu matar uma pessoa, eu pego a pena mínima de 6 ou 20 anos. Tá? Aí, dependendo do caso, pode ser qualificado, pode ser mais grave. Tem outro crime no Código Penal também, que é o crime de latrocínio. Tem a pena máxima mais alta do Código Penal. Ai, né? Enrosquei aqui no fone, desculpe. Né? Que a pena máxima é de 30 anos. Certo? Né? E olha só, se eu matar uma pessoa, eu posso pegar de 6 a 12 anos, 6 a 20 anos, dependendo do caso. Uma pessoa só. E se eu contaminar várias pessoas com Covid-19, independente de quantas pessoas elas sejam, eu posso pegar de 1 a 4 anos. Será que não é desproporcional as penas? Se eu matar uma pessoa, 6 a 12 anos. Se for qualificado, motivo mais grave, crime hediondo, posso pegar até 20 anos. Agora, se eu contaminar 10 pessoas com Covid-19, posso pegar no máximo 4 anos. Não é desproporcional, gente? Eu tenho. Apesar de ser advogado, tem muita coisa que eu não concordo, sabe? Né? Não concordo. Por isso que eu não atuo na área do júri. Não faço júri, não defendo. Não gosto de defender crimes contra a vida. Né? E para vocês terem uma ideia também, né? Não menosprezando os animais, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, estou fazendo uma comparação. Né? Se eu cometer um crime ambiental, matar um animal silvestre, um animal selvagem, né? A pena é maior do que matar um ser humano. Tá? Eu não estou criticando, assim, estou fazendo um comparativo. Tá? Como nós menosprezamos a vida do ser humano. Quanto nós menosprezamos as nossas vidas. Nós colocamos em risco a nossa vida todos os dias. Todos os dias colocamos em risco. No trânsito. Quantas pessoas a gente vê passando na rua, fora da faixa de pedestre? Pessoal, eu tô cansado de ver gente andando de carro sem cinto de segurança. Teve uma prima minha que morreu com 16 anos porque sofreu um acidente sem cinto de segurança. Foi lançada para fora do carro. Regras básicas, né? Que eu volto a falar. Se nós não tivermos senso de autorresponsabilidade, de autopreservação, se a gente não cuidar de nós, como que a gente vai querer cuidar dos outros? Me responda essa pergunta. Eu fico na dúvida. Se eu não consigo cuidar nem de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Aí para vocês jovens, né? Como é que a gente vai fazer? Se vocês, né? Vocês têm que criar a cultura, a responsabilidade de cuidar de vocês mesmos. Senão, como que vocês vão poder cuidar dos outros? Ter um relacionamento, ter uma família? Não vou falar o nome agora, mas vários de vocês, na primeira sessão de coaching de carreira, colocaram: quero ter uma família, quero ter filhos, quero ter uma casa, mas como que vocês vão ter tudo isso daí se vocês não cuidam da pessoa mais importante da vida de vocês, que são vocês? Que sem vocês não vai ter família, não vai ter filho, não vai ter emprego, não vai ter carreira, não vai ter faculdade, não vai ter mais nada. É autopreservação, autorresponsabilidade. E a gente demonstra né, o quanto nós somos autorresponsáveis a partir daquilo que nós fazemos todos os dias, que nos beneficia. E a partir do que nós podemos fazer para nós, aí sim a gente tem a capacidade de repetir isso daí, né? De levar adiante, de fazer o bem, de replicar o bem.
Agora, como que uma pessoa que não consegue fazer o bem para ela mesma consegue replicar o bem e fazer o bem para os outros? Consegue manter essa corrente sempre rodando, essa roda girando? Como é que a gente pode fazer isso, pessoal? Tá? Então, deixa eu ver o horário aqui, já são 11h20, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu sei que foi um pouco rápido esse assunto, tá? Mas eu espero que, dentro do possível, do tempo limitado, eu tenha conseguido passar grande parte das informações que eram necessárias para o dia de hoje, certo? E agora eu vou deixar aberto para perguntas para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, certo? Inclusive lá para as outras unidades. Deixa eu ver aqui que o professor Luciano escreveu aqui. Parte da filosofia responsável, investigação do princípio, motivo dos histórias. Tá. Joia, joia. Tranquilo. Pessoal, então, isso era o que eu tinha que falar para vocês hoje, certo? Vamos abrir para perguntas aqui sobre o conteúdo, tá? Antes que a gente encerre, já estamos com 1 hora de transmissão aqui. 1 hora contando o tempo de espera, né? Temos mais 20 minutos aqui. 15 minutos, certo? Então, pessoal, pode mandar perguntas aqui. Pessoal das outras unidades. Qualquer dúvida, pode mandar alguma mensagem para mim também. Alguma dúvida sobre o trabalho do quadro de Guernica também, a gente pode conversar. Alguma questão sobre ética, cidadania também. O que a gente pode conversar aqui? Alguma dúvida? Pessoal, não precisa brigar. Professor Luciano, como serão atividades para as outras unidades? A gente pode fazer online, a gente pode. Né, a gente ia fazer lá na Braslamber também, a questão lá do coaching de carreira, mas a gente pode fazer online também com os jovens e lá no mesmo formato. A gente pode fazer as sessões via online, né? As sessões, se for sessão de carreira, do coaching de carreira, a gente pode fazer online, tem que ser individual. O primeiro tópico que eu posso fazer assim, eu posso fazer em grupo, né? Ou não sei quanto tempo que vai estar ainda durando essa quarentena nossa aqui, né? Mas dependendo da unidade, eu posso dar um pulo até lá também, não tem problema algum. A gente pode ir entrando em contato para ver como é que a gente vai poder resolver isso daí, certo? Agora, o quadro de a gente pode fazer isso de forma muito fácil, né? A gente pode mandar o conteúdo para eles, a gente pode fazer um call com eles, eu explico certinho, né? Com a educadora social acompanhando, a gente pode explicar, a gente pode fazer o trabalho com eles tranquilamente, sem problema algum. Dá um maior prazer para mim acompanhá-los e conhecê-los também em relação a isso. Não tenho problema. Fico muito feliz e honrado, né? Claro que eu queria conhecê-los pessoalmente também, né? Mas se não houver possibilidade, nós estivermos na quarentena, pelo menos via online, é certeza que o Covid não passa. Né? Nossa, que piada tosca, né, Luciano? Mas o Luciano está acostumado já, então não tem problema nenhum. E ainda bem que o som está desligado, porque aí eu não escuto. Eu só falo. Estou monopolizando aqui.
que mais, professor Luciano? Deixa eu subir aqui. Ó, trabalhar com 2 notebooks é trabalhar com um só já é difícil, imagina com 2 aqui. As educadoras sociais das outras unidades, o que vocês acham da gente fazer um trabalho sobre o Código de Guernica com os jovens? A gente pode marcar um dia para a gente conversar. Vou deixar meu telefone aqui.